Bom, seja bem-vindo à sétima aula do módulo 3 do nosso treinamento. Nessa aula falaremos sobre teoria de Dow. Tá? Charles Dow, sem sombra de dúvidas, foi a pessoa mais importante na análise técnica, porque, dentre outras coisas, né, já que ele também foi um dos criadores do índice que recebe o seu sobrenome, que é o índice Dow Jones, né, ele, enfim, só para contar um pouco de história, né, tinha um sócio, tinha uma espécie de jornal falando sobre o mercado, o sócio dele se chamava Edward Jones, e os dois juntos tiveram a ideia de começar a juntar uma cesta de ativos e criar um índice, que é o índice Dow Jones, que recebe o sobrenome dos dois, e que de 1884 até hoje é a referência mais importante que tem no mundo, das ações, do mercado financeiro, enfim, né, da renda variável. Mas a gente gosta tanto de Charles Dow não é só por isso, é simplesmente porque ele passou os conceitos básicos da análise técnica, principalmente no que se refere ao conceito de tendência. Tá? A gente vai estudar, tentando ser o mais simples possível, a parte do conceito de tendência que ele fala, que a gente vai usar nas nossas estratégias, né? Que é na definição de quando comprar, de quando vender e de quando ficar de fora. Né? O que Charles Dow falava é que o mercado se move em tendências. E a partir de agora eu vou colocar no slide porque eu acho que é necessário, eu acho que é a parte mais técnica e mais importante do nosso curso. Se você entender isso, você já vai sair na frente de um monte de gente, tá? Charles Dow comparava o movimento do preço, né, com ondas no mar, tá? Então ele falava que o mercado, quando tem tendência de alta, né, é como a maré que estava subindo. Então vinha uma onda, invadia uma praia, né? E aí quando essa onda recuava, ela recuava um pouco menos do que a onda anterior, que é exatamente o mesmo processo de uma maré que está subindo, né? E aí vinha uma próxima onda e invadia um pouco mais a praia do que a onda anterior. E quando recuava, recuava um pouco menos do que a onda anterior, né? O que na tendência de alta acontecia era a mesma coisa que acontecia quando a maré estava subindo, né? Cada onda que invadia a praia um pouco mais que a onda anterior, e quando recuava, recuava um pouco menos, deixando topos e fundos, que foi o que definimos na aula passada, ascendentes, tá? Então o mercado em tendência de alta trabalha deixando topos e fundos ascendentes, né? Então vamos lá. Vem uma onda, recua, invade a praia mais do que a onda anterior. Aí vem outra onda, recua, né? Quando ela começa a subir de novo, o que você vai imaginar? Que ela vai invadir a praia mais do que a onda anterior, continuando a fazer topos e fundos ascendentes. Ou seja, por definição, né, o mercado em tendência de alta, não minha, né, de Charles Dow, algo que dura aí quase 140 anos, 144 anos, né, o mercado em tendência de alta trabalha fazendo topos e fundos ascendentes. Quando você tem o mercado em tendência de alta, você precisa pensar em compra, né? Porque se a tendência é o preço subir, não tem por que você vender, apostar na queda do ativo ou até mesmo sair de uma operação de compra, né? Ou mais ou menos assim. O mercado vem e sobe como se não houvesse amanhã. Passa por uma correção, olha para cima de novo. Então veio a onda, invadiu a praia mais do que a onda anterior. Recuou, voltou a subir, é de se imaginar que a onda vai vir e romper, invadir a praia mais do que a onda anterior, né, ou romper o topo da onda anterior. Tá? Então, quando você tem essa condição de mercado, só é possível pensar em compra. Tá? Aí começa até, né, a cair aquele conceito errôneo que quem está chegando no mercado tem, que é o conceito do tá barato, né? E é normal que a pessoa chegue no mercado de ações imaginando isso, porque a gente só gosta de comprar, não ações, qualquer outra coisa, uma televisão, um carro, um imóvel, sei lá, um telefone, quando tá barato, né? Mais ou menos assim, né? Você gosta de um telefone, tipo assim, esse telefone aqui, né? Pô, ele é bonito, me atende e tudo mais, mas ele custa caro, ele custa R$ 2.000, tá certo? Aí a empresa
A Apple vai lá e lança um outro telefone, mais novo, mais atual, que tem uma firula a mais, e aí o preço desse cai. Né? Então esse que custava 2.000 passa a custar agora 1.800. Né? Aí você fala, opa, agora tá barato. Antes custava 2.000, agora custa 1.800, agora eu vou comprar. Né? Então você se acostumou a comprar o que está barato. Né? Você vai comprar um carro, você vai lá na Web Motors, né? Então você especifica, eu quero um carro X do ano Y, de cor tal, com placa tal, se eu morar em São Paulo que tem rodízio, com a quilometragem baixa. Aí vai aparecer lá 30 carros, né? Aí tem lá um que custa 40, 41, 42, 43, 44 e um que custa 39, né? Qual que você vai ligar primeiro? Qual que você vai querer comprar primeiro? É o que está mais barato, né? Então, a gente se acostumou a comprar quando encontra o preço mais barato. E isso no mercado de ações só funciona para quem é investidor de longo prazo, né? Então, pô, tem uma empresa lá que é sensacional, é espetacular, tem lucro crescente, atua num setor promissor, tem uma gestão que eu gosto e a ação dela caiu 5% hoje. Opa! Tá barato, né? Eu que quero ser um sócio relevante, vou comprar as ações por um preço mais baixo. Porém, se você quer fazer trade, né? Cara, o que está barato pode ser tão caro, né? Porque a ação entra em tendência de baixa e não para de cair, né? Cada dia vai ficando mais barato. Então, o que é barato no mercado de ações no curto prazo é o que está subindo em tendência de alta. Por quê? Porque como a tendência é subir, é muito mais provável que amanhã o preço esteja mais alto e, portanto, o que estava caro hoje, né, vai estar barato no dia seguinte, né? E depois sobe mais e vai estar mais barato, né? Percebe? Então, no curto prazo, se compra tendência de alta, algo que está subindo ao longo do tempo, diferente da vida real aí fora, né? Da mesma forma, né? Começa a cair o ativo, começa as pessoas me perguntar, André, será que dá para comprar? Será que dá para comprar? Ora, se a tendência é essa aqui que a gente vai colocar, né? Vamos colocar na tela, né? Se a maré está baixando, né? Se a cada momento que passa, a cada movimento, né, a onda invade menos a praia, né, do que a onda anterior, né, e faz um fundo mais baixo, né, ou seja, recua um pouco mais do que a onda anterior, ela tem tendência de baixa, né? Então a onda começa a vir para cima, olha para trás de novo, o que, que você vai imaginar, né? E fazendo topos e fundos descendentes, né? Então quando recua aqui, o que, que você vai imaginar? Que vai descer, vai fazer uma nova mínima, né? E portanto, aonde que está barato, né? Tá barato porque antes valia 50, agora está aqui valendo 10, mas se a tendência prosseguir, e a gente acredita nisso, né? Porque o mercado se move em tendências, né? Cara, a tendência é que o preço continue a cair, não que ele vá subir de alguma forma, né? Então, na tendência de baixa, né, tá tudo caro. Portanto, se você quer fazer uma operação na tendência de baixa, é melhor que você faça uma venda apostando na queda do ativo e não uma compra, tá? Isso, pessoal, é importante para o curto prazo. Esse conceito antigo de que o que é bom para comprar é o que está caindo, né, não funciona para swing trade, tá? O que é bom é o que está subindo ao longo do tempo para comprar. O que é bom para vender é o que está caindo ao longo do tempo, tá? Charles Dow falava de uma terceira tendência, que eu chamo de consolidação. Ele chamava de tendência neutra, mas a partir de agora, quando a gente falar de consolidação, a gente vai falar de falta de tendência. Quando o preço dos ativos, né, não conseguem fazer nem topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes. Geralmente a gente consegue traçar o que depois a gente vai estudar nesses preços, né, uma linha de resistência aqui em cima e aqui embaixo uma linha de suporte, tá? É mais ou menos o exemplo aqui, né? Você tem aqui um gráfico qualquer, de um ativo qualquer, um tempo gráfico qualquer, tanto faz qual é o tempo gráfico, portanto, e qual ativo, até que de repente, né, andando de lado, até que de repente ele consegue romper essa lateralização e ganha tendência, né? A gente não quer fazer operações, né, enquanto o preço está de lado, a gente gosta de pegar o rompimento, nesse caso da resistência, se fosse para baixo seria o rompimento do suporte, tá? Uma outra coisa que Charles Dow falava antes da gente passar para os exemplos é que a tendência vigente dura até ser substituída por outra oposta, né? Tem sempre gente tentando adivinhar onde está o fundo, né? E sempre gente tentando adivinhar onde está o topo, né? Então,
tem um negócio caindo, parecendo chumbo, né? Caindo, né? Parecendo um caminhão descendo ladeira abaixo. Aí o cara falando, André, o que você acha de comprar aqui porque tá no fundo? Ora, como você vai saber onde tá o fundo, né? Você tem poder de prever o futuro, né? Tem coisa que tá subindo, subindo, o cara fala, acho que vou vender, apostar na queda. Pô, é um foguete, cara. Embaixo dele tem 1 milhão de tonelada de combustível para levar ele até a Lua. Como é que você vai vender? Né? Vai ficar na frente do foguete, né? É muito mais fácil você pular dentro dele e ir para a Lua junto, né? Enfim, não dá para descobrir onde está o topo e o fundo com consistência. Eu costumo falar que conheço 3 tipos de traders que faziam ou tentam fazer esse tipo de coisa, né? Descobrir onde está o fundo, onde está o topo, sem uma confirmação, sem um sinal da análise técnica. Então, são os traders que ficaram pobres, são os traders que ficaram loucos e são os traders que ficaram pobres e loucos. Ganhar dinheiro no longo prazo tentando fazer isso, eu nunca vi ninguém conseguir, tá? Então, quando a gente olhar a partir de agora para qualquer gráfico, a gente vai identificar a primeira coisa. Tem tendência? Porque pode ser uma consolidação. Tem. Essa tendência é de alta? Ok, é de alta, vamos comprar. Ou essa tendência é de baixa? É de baixa. Então, se a gente quiser, a gente vai ter que fazer uma venda naquele ativo, tá? Deixa eu dar alguns exemplos do que eu estou falando, tá? E daqui a pouco eu mudo a minha tela. Cadê? Vamos lá, acho que não está aqui. Eu preciso de um gráfico, achei. Vamos lá, mudar de tela, tá? Vamos pegar aqui Banco Inter, tá? Que foi um dos ativos que a gente conseguiu uma belíssima operação em 2 momentos. E quando a gente for falar de estratégia, fatalmente eu vou citá-los, tá? Eu prefiro deixar aqui sem média móvel, sem nada, um gráfico limpo, tá? Só para a gente fazer estudo de topos e fundos, né? Quando eu coloco esse gráfico, né? Eu venho aqui e a primeira coisa que eu tenho que bater o olho é imaginar que tendência tem BID 4, né? E aí, com facilidade, eu começo a falar, bom, aqui tem uma onda que invadiu bastante a praia, né? Porque o ativo lançou ao mercado aqui, né? Então, esse topo que ela deixou é mais alto do que esse topo anterior. E aí, com muita facilidade, eu também posso vir aqui e falar, bom, agora a gente tem um recuo, né? Então a onda voltou para dentro do mar. E aí teve outra impulsão aqui para cima. Aparentemente, um outro recuo, né? Então, com uma grande facilidade, eu consigo definir quais são os topos e fundos aqui de BID 4, pelo menos os importantes para mim, tá? Mas isso ainda não é objetivo. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Eu também consigo vir aqui em Cielo, tá? Deixa eu limpar esse gráfico aqui, deixá-lo mais clean, né? Mais bonitinho, tá? Vou dar um zoom também aqui para a gente não enxergar coisa muito do passado e traçar topos e fundos aqui, né? Então, para mim tem uma grande onda de baixa, uma grande onda de correção e aí depois uma grande onda de baixa, uma grande onda de correção, uma grande onda de baixa, tá? E aparentemente aqui uma correção começando, né? Então eu olho para Cielo e ó, aqui a maré está abaixando, né? Então olha, né, você tinha aqui uma onda que subia, né? Olha, você tinha esse movimento, era tendência de alta. Aí de repente ela veio, rompeu o fundo anterior, invadiu menos a praia, invadiu mais a praia, mas voltou para dentro do mar mais do que a última vez que tinha sido aqui em cima. Aí veio outra onda, invadiu menos a praia do que a onda anterior, e aí quando recuou mais do que a onda anterior, né? Aqui deixou um topo mais baixo, aqui um fundo mais baixo. Isso aqui é tendência de baixa. Então quando eu olho para Cielo, ok, essa ação tem tendência de baixa, eu só quero olhar para ela e pensar em venda, ao menos por enquanto. Nada impede que daqui a alguns pregões, alguns dias, ela reverta a tendência, mas hoje o cenário que a gente tem é de venda e não de compra, tá? Vamos lá para um terceiro cenário, né? O cenário de indefinição de movimento. A gente olha, por exemplo, para a Tietê e percebe que nos últimos momentos ela vive uma indefinição aqui e trabalha dentro de uma consolidação sem tendência, né? E que isso impede que a gente pense em operação com papel. Então, como retorno de investimento, né? Mudança de preço dividido pelo tempo, né? Quanto menor o tempo da mudança de preço, melhor é o retorno financeiro, tá?
Como aqui a gente tem uma condição de pouca mudança de preço em muito tempo, a gente deixa de ter um bom retorno de investimento. Então, quando a gente tem essa condição, a gente fica de fora. Ah, mas nunca mais eu vou poder comprar Tietê? Claro que vai, né? Daqui a pouco o comportamento dela vai mudar. Então, se ela, assim como no exemplo que eu dei, romper isso aqui para cima, a gente pode pensar em compra, esperando que os próximos movimentos sejam movimentos da tendência de alta. Da mesma forma que se romper isso aqui para baixo, a gente pode pensar em venda, esperando que os próximos movimentos sejam movimentos de baixa, tá? Bom, teoria de Dow é sensacional, mas ela não é objetiva. Eu vou voltar no gráfico de BID 4 e vou dizer para vocês por que eu acho que ela não é objetiva. Eu não sei se todo mundo percebeu isso, tá? Mas se não percebeu, vai perceber agora. Eu vou te mostrar como é que eu tracei a tendência de alta de BID 4, tá? Eu vim aqui e fiz isso aqui, depois eu fiz isso aqui e depois eu fiz isso aqui. Agora eu quero que vocês observem quantos pontos de retorno eu deixei de considerar, né? Você vai me perguntar, André, por que não pode ser assim? Por que você desconsiderou, por exemplo, esses movimentos aqui? Olha só como o meu topo e fundo é diferente do seu, né? E aí vai falar, não, André, peraí, não é nem só isso, tá? Olha só, além desses topos e fundos que você me mostrou, você ensinou para mim, aliás, eu vou colocar isso aqui vermelho, tá vermelho. Você ensinou para mim que o ponto de retorno, quando acontece, né, é um topo e um fundo. Por que aqui você não considerou esses pontos todos como importantes, tá? Quando fica embaixo do verde, isso aqui fica vermelho por algum motivo, tá? Então, fica preto por algum motivo, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Olha só, nem o cara que traçou em amarelo, nem o cara que traçou em verde, enxergou esse monte de ponto de retorno. Aqui eu acho que vai, né? Mas eu enxerguei, né? Por que não é objetivo? Por que todo mundo não traça os mesmos topos e fundos? E era uma dúvida que eu tinha também. Pô, eu sou engenheiro, eu me formei em engenheiro de produção, né? Não podia ser subjetivo. Não podia 3 pessoas diferentes olhar para o mesmo gráfico e enxergar topos e fundos em pontos diferentes. O que eu percebia era que diferentes pessoas enxergavam movimentos com diferentes tamanhos e davam para esses movimentos, mais ou menos importância, né? E aí veio uma dúvida na minha cabeça. Qual que deve ser o tamanho de movimento mínimo entre fundo e fundo e entre topo e topo para que eu considere esse movimento importante, né? Na tendência de alta? Ou qual que deve ser o tamanho mínimo entre topo e topo, né? Entre fundo e fundo, né? E rompimento de fundo, para que eu considere esse movimento como um movimento importante. Eu preciso ter isso de forma objetiva, né? Porque senão eu nunca vou olhar o gráfico do mesmo jeito, né? Se nesse dia aqui estou pessimista, eu vou achar que BID 4 tem tendência de baixa. Se nesse dia aqui eu estou, sei lá, otimista, né? Eu vou achar que teve uma reversão de tendência para cima enquanto ela está caindo, né? Então eu preciso deixar isso de forma objetiva. E, felizmente, né, depois de não muito tempo, contando com a ajuda de outros tutores, eu consegui deixar isso bem objetivo e é o que eu vou te contar na próxima aula, fechado? Se eu não paro agora, esse vídeo fica muito longo, se fica cansado. Então para agora, toma mais uma xícarazinha de café, daqui a pouco a gente volta para explicar como deixar a teoria de Dow objetiva para que você consiga enxergar sempre os mesmos movimentos da mesma forma e poder, depois de 100 operações, olhar para trás e saber onde você acertou e onde você errou. Então até a próxima aula.